Pessoal, vamos lá. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Obrigado a todo mundo aqui pela presença de vocês. Dedicar um pouquinho do tempo de vocês aqui para poder assistir um pouquinho, prestigiar a gente. E antes de mais nada, eu queria trazer o Denis aqui. O Denis é nosso diretor da unidade da Infradigital, para poder fazer um anúncio super importante da Infracommerce que a gente deixou para anunciar aqui para vocês em primeira mão. Denis. Tudo bom, gente? Obrigado aí pela presença. Eu acho que um negócio muito legal que a gente está trazendo aqui para essa feira, a gente estava tendo o relançamento da nossa agência de marketing, que é a Dive. O braço de digital é um braço super operante que vai ajudar muito as nossas marcas e eventuais novos clientes a cada vez mais olhar para essa parte do clique, né, de gerar o tráfego e conseguir fazer com que, como a gente está trazendo aqui, né, nessa nosso papo, a gente tenha um marketing que ajude muito na lucratividade da operação, que no final das contas é muito do que a Infracommerce já faz. Então a gente dá cada vez mais foco naquilo que a Infracommerce entrega para os nossos clientes, com unidades cada vez mais centralizadas e direcionadas para justamente em cada etapa da jornada temos os especialistas que atuam nisso. Então estamos começando aqui, inclusive esse é o papo, né, que a gente vai fazer aqui hoje. E a ideia, pessoal, por que desse relançamento, por que desse spin-off? Né? A gente entendeu, dada a nossa jornada, que essa parte de aquisição, de olhar todo o funil de compras, é muito importante para a rentabilidade da operação. E como era uma área muito importante, que ficava dentro de uma unidade escondida com operações e com estratégia de inteligência, a gente achou melhor dar um pouco mais de ênfase para essa marca, para essa unidade que tanto trabalha em prol da rentabilidade dos nossos clientes e deixar um pouco mais de destaque para como que a gente pode efetivamente criar mais margem, mais conversão e aplicando inteligência em todo o processo na jornada de compra. Então, Denis, vamos começar aqui? Vamos. Se me permitir, eu imagino que todos vocês têm um problema de custo de aquisição. Eu acho que a grande maioria de vocês vai lá, coloca dinheiro no Google, no Facebook, acham que é isso que vai trazer ali e, de repente, não é esse o problema. Ou talvez não é por aí que a gente deveria olhar para uma questão que é a lucratividade do seu negócio, no seu P&L e ver o que está dando certo e não está dando certo. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Acho que primeiramente, vocês devem estar... É novidade isso aqui, não é? Novidade, novidade. Ver esse funil aqui deve ser o mesmo, mais do mesmo para vocês. Mas acho que é sempre importante a gente relevar que quando a gente tem lá a aquisição do consumidor, a gente está comprando esse tráfego, seja no Google, no Meta, ou em qualquer canal que vende tráfego para a gente, quando ele entra no site, você vai tendo bounce rate, vai tendo perda desse tráfego ao longo do caminho. Só que a perda não é só em tráfego, né? A gente tem uma perda muito grande aqui também, na conversão. Porque quando a gente fala de funil de conversão, de jornada de compra, a gente tem um topo do funil onde ele entra na página inicial, ele vai na categoria, ele faz uma busca, ele vai na PDP, e aí depois ele bota o produto no carrinho, e depois ele vai para o checkout. Depois que acontece o checkout, e ele passa por todo o processo, que aí sim, a parte do full commerce ele atua de uma forma muito equalizada, você tem taxa de aprovação, você tem taxa de chargeback, você tem recusa de meio de pagamento, você tem N etapas, né, que você perde ainda assim. Mesmo aquele cliente que quer comprar aqueles produtos, você perde, e depois na entrega você perde mais ainda. Né, de você ter ruptura de estoque, de você, de repente, ter um produto avariado que você não pode entregar para ele e era o último. Então, essa jornada ela é mais completa e mais profunda do que a gente está acostumado a olhar. E por isso que a gente tentou trazer um pouquinho de um funil mais básico, para que vocês possam entender um pouquinho aonde que a gente atua, numa visão de agência de estratégia, que é a Dive, e numa visão de operação de full commerce, que é a Infracommerce, e como que a gente trabalha de forma conjunta para trazer rentabilidade, trazer margem para vocês. Porque a ideia é a gente tentar trazer aonde, ajudar vocês a priorizarem onde a gente deveria atacar. Qual deveria ser o lugar que a gente deveria realmente priorizar para começar a resolver essas quedas, né? Porque se a gente olha em cada etapa, a gente minimiza esse número, no final das contas é aumentar o faturamento do seu negócio. E isso que acaba sendo importante. Quando a gente está falando muito de aquisição de tráfego, o que a gente tenta muito insistir é tomem lições, né? O que a gente quer tentar aqui é dividir um pouco com vocês. Então tomem muito cuidado, né? Nem sempre dá para fazer tudo dentro de casa, é impossível. Por mais que a gente vai ler, por mais que a gente tente,
fazer isso sozinho, às vezes isso não vai dar certo. Por quê? Você talvez não vai estar olhando para os indicadores certos. Quando você traz uma campanha de tráfego e você não conecta isso com o seu estoque, você está trazendo perda. Por quê? Você simplesmente não está olhando para aquilo que o teu público tem interesse. Então, se você tem lá a sua curva A de produto que está em baixa e você continua gerando gente para o seu site, você vai perder receita. Se você está trazendo gente, vamos pegar um exemplo, né? Você vende tênis e você não tem toda a sua grade, você não está olhando para isso, as pessoas virão e vão ter uma frustração, porque de repente você precisa de um tamanho que não tem para comprar. Se ninguém olha para isso, quem vai ser ocupado vai ser a pessoa que trouxe o tráfego, quando na verdade o problema é muito mais de uma questão, será que a gente está olhando para o nosso estoque certo? Se a gente também não fala e não testa, e por mais que a gente fale isso, né, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, que você pode colocar no ChatGPT gratuito para tentar fazer textos diferentes, abordagens diferentes para você colocar nos seus anúncios e ver o que funciona melhor, o que gera mais clique, o que gera mais entradas nessa determinada página, a gente continua vendo investimentos massivos com uma única arte que fica 2, 3 meses a mesma arte, e ninguém olha para o indicador que é o CTR, que é o clique que a gente faz quando a gente olha para esse banner, e as pessoas desistem, ou as pessoas ficam realmente cansadas. Então vocês têm que aproveitar que existem tecnologias à disposição e gratuitas para tentar mexer nisso também. Tem que testar muito, né? A gente fala bastante dessa parte de teste. E acho que uma coisa importante, né? Por que quando a gente fala que não fazer tudo dentro de casa, né? Porque imagina o seguinte, você é uma empresa de varejo, eu quero fazer performance dentro de casa. Eu vou contratar uma pessoa que ganha R$5.000 por mês no CLT, ele me custa R$10.000 por mês. E eu tô investindo R$300.000 de mídia por mês. Obviamente, se você for pagar esse valor para uma agência, ele vai ser um pouquinho maior. Mas ele vai te dar uma capilaridade de profissionais que vai ter esse olhar mais holístico, né? E por que a gente trouxe aqui esse segundo item? Né? Quando a gente fala, mas o que tem a ver o meu estoque com campanha de performance? Tudo. Né? Porque um dos principais detratores de CTR e o aumento do CPC é o bounce rate. O que é o bounce rate? É o consumidor que entra no teu site através de uma campanha, né, para algum produto ou algum numeral que você estava querendo vender, e ele viu que você não tinha aquele estoque e ele saiu. E é normal, né? Porque você não tem agência de marketing diretamente ligado com o teu time de operação, com o teu time de logística, para poder estar equalizando se a tua campanha, que você está vendendo aquele produto, aquele calçado, aquela roupa, ele tem aquele estoque disponível, aquela numeração. Isso aqui é uma torneira aberta de dinheiro indo embora, indo para o Google, indo para o Meta, e que você está gastando dinheiro, porque uma vez que o cliente clicou naquele link, ele pagou o clique. E gerando frustração, né? Gerou visitação. Então, todos os indicadores passam a ser ruins porque a gente está ignorando essa questão de integrar estoque com a campanha. E é isso, por isso que a gente tem que ficar acompanhando todo dia. Se você gira bastante esse estoque, imagina que vocês vão lá, procuram um tênis pela internet, daí vocês vão lá, aparece o Google Shopping. Poxa, você vai lá, você clica no Google Shopping e de repente não tem o tamanho que vocês precisam. Você já gastou o clique, gente. Né? Então, já entrou nesse e-commerce, nesse canal e não encontrou aquilo que você precisava. Você não vai voltar mais. Você vai ficar bravo com essa marca e vamos para outra marca, vamos para outro lugar. A culpa não é só da geração do tráfego. Por isso que essa conexão que o Felipe está trazendo aqui para a gente. E por fim, falando de aquisição, né, quando a gente traz aqui de acompanhar semanalmente os principais indicadores, quando a gente fala de tráfego e mídia digital, quais são os indicadores que a gente pensa na cabeça? CPC, verba de mídia, ROI, ROAS e termina por aí. No máximo uma taxa de conversão. Mas quem daqui olha esses indicadores de forma semanal e de forma regional? Por que de forma regional? Eu vou explicar. Imagina que a gente tem uma campanha de um calçado específico que a Nike acabou de lançar e a gente criou uma campanha e está analisando os indicadores de uma forma geral. Estamos ali com CTR de X%, com CPC médio de tantos reais e a taxa de conversão de 1,08. Puta, ótimo, legal. Mas e se eu começo a destrinchar isso aqui por região? E eu começo a analisar que minha taxa de conversão no Nordeste está 0,6. Sendo que eu tenho o melhor preço, tenho disponibilidade. Aí eu começo a analisar que tão importante quanto eu ter estoque
é saber se a minha política de frete, em termos de tempo de entrega e custo do frete, ela é relativa e proporcional ao que eu estou vendendo e entregando para o Nordeste. Porque, de repente, nesse caminho, se eu não conseguir resolver o meu custo de frete e meu tempo de entrega, eu tenho que diminuir o meu custo de campanha, que está organizado e gerenciado de forma igual para todas as regiões. Vamos centralizar ou vamos massificar os locais que a gente tem maior compatibilidade e melhor competitividade de preço e de prazo de entrega. Tá contratado. É isso, gente. Isso aqui parece bobo, mas é todo dia acontecendo isso e no final das contas a bronca vai ser para essa pessoa da mídia. Então, assim, são 5 pontos que a gente está trazendo aqui que dá para fazer de forma rápida. Hoje, façam a partir de amanhã, que isso vai começar a trazer retorno rápido para aquilo que vocês estão fazendo no dia a dia do negócio de vocês. E a gente pega os nossos clientes todo dia. Então, essa questão, né, da regionalização que você está trazendo, a gente pegou outro dia, a gente fez essa análise, a gente pegou outro dia um exemplo que a gente tinha um volume, acho que a gente vai até trazer aqui num slide depois, trazia um volume gigantesco de tráfego, mas o bounce desse estado era gigantesco. Então, o investimento estava indo para um lugar que não estava comprando. E outro lugar que tinha um bounce menor e uma taxa de conversão maior, a gente estava esquecendo desse pessoal, dessa cidade, desse CEP, desse estado. Vale muito a pena. E se você tem um Google Analytics ou qualquer outra ferramenta, é super fácil você olhar esse dado ali à tua disposição. E no final, por que a gente traz esse slide como o primeiro aqui da nossa jornada? Porque talvez uma das maiores linhas que vocês tenham hoje do teu PNL é investimento em mídia. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma operação super otimizada, ela gasta em média 7 a 8% do faturamento dela em mídia paga, aquisição de tráfego. Operações novas e pouco otimizadas, esse percentual ele salta de 15% para 20%. Então imagina você conseguir economizar 10% do teu custo, do teu GMV, simplesmente batendo aqui nessas 4 etapas e conseguindo aumentar a taxa de conversão, direcionar a verba de mídia para campanhas regionais, onde você consegue ter mais taxa de conversão, reduzir o CPC, reduzir o CAC. No final, isso aqui é margem na veia, é lucro na veia. Aqui é o exemplo. Um exemplo que eu acho que vocês podem levar aqui, que acaba sendo importante. Eu acho que não é todo mundo que acaba olhando para esse indicador, que é o indicador que a gente chama de receita por sessão. Ficou pequeno aqui, mas eu falo um pouco para vocês, né? Por que isso aqui é importante? Porque você olha quanto você está pagando por sessão, isso vai te ajudar a você entender como é que está o seu marketing, isso vai te ajudar a entender como está o comportamento do seu cliente dentro do seu canal, vai melhorar a experiência do seu usuário e, ao mesmo tempo, vai te ajudar a melhorar a nossa estratégia de pricing. Por quê? Se tem um produto de curva que tem um monte de busca, você não precisa fazer promoção. Todo mundo fala assim, para vender eu preciso de promoção. Não é verdade. Se você está olhando, né, para um volume de gente entrando para o produto de curva A, por que você vai dar desconto nesse produto? Dar desconto vai atrapalhar a sua lucratividade. A gente precisa parar de acostumar todo dia a dar desconto no preço dos produtos, porque no final das contas isso lá para frente chega a conta no seu PNL mais uma vez. Então, se vocês, só para mostrar aqui, se vocês olharem aqui na aba que está vermelha, vocês entendem que tem uma coluna que custa R$91, uma pessoa deixa 91 centavos por sessão, enquanto que tem uma outra linha que uma pessoa deixa R$5,65. O que é muito mais interessante? Obviamente, uma pessoa que deixa R$5 para o seu negócio, cada vez que ela navega. Na hora que você segmenta isso e você começa a descobrir ainda qual que é a origem desse tráfego, qual é o canal que está te levando para baixo esse custo, você otimiza essa campanha, você melhora. E olha que interessante isso que o Denis falou, que é um ponto que até o Mercado Livre traz bastante isso. Quando o Mercado Livre faz as análises dentro da operação dele, e é uma empresa de tecnologia que ganha muito dinheiro com inteligência de dados dentro da navegação lá do marketplace deles, eles falam que os produtos, os anúncios, né, do marketplace que são mais caros, cerca de 20% mais caros, só que eles têm o full, que é a entrega rápida e o frete pela metade do preço, esses produtos, mesmo mais caros do que o mesmo produto que não tem entrega full, ele vende até 30% mais do que os produtos que são mais baratos e têm entrega mais lenta. Então, tanto a Amazon quanto o Mercado Livre, eles criaram um novo padrão de normalidade. E a gente, pós-pandemia,
criamos dentro da nossa cabeça um novo padrão de normalidade e de imediatismo. A gente hoje espera um Uber 3 minutos no máximo. Se ele aparece 5 minutos, você cancela e pede outro. E vai dar a mesma quantidade de minutos. Mas você prefere cancelar porque na tua cabeça o mindset já mudou. Em consumo, em venda, é a mesma coisa. Então, quando você começa a olhar todos esses dados e começa a olhar para a parte de tempo de entrega e frete também, e ser junto com essa análise de receita por sessão, tudo isso interfere em cada um desses indicadores. Por isso que cada vez mais passa a ser importante uma agência de estratégia e de marketing estar conectada com todo o lado da operação. Porque se eu não tiver uma inteligência de preço, um frete acessível, um tempo de entrega rápido, estratégias regionalizadas, ele nunca vai conseguir entregar um CAC, um ROAS ou um ROI que você está esperando. Porque ele tem muitas partes que dependem, interferem diretamente no resultado hoje de aquisição de tráfego. É isso. Sim. E aí vocês vão contratar uma agência e vocês vão apontar que eles são culpados, quando na verdade nem sempre são eles. Um exemplo. Quero dar só um outro exemplo para tentar tangibilizar vocês. Imagine o seguinte. Precisava comprar um fone de ouvido. Pandemia, vamos pegar o exemplo da pandemia. Reunião, ficamos em casa, criança em casa. Tá aqui o fone de ouvido. Então imaginem vocês os produtos de vocês. De um lado tá aqui um monte de características que eu coloquei aqui, não dá para ler, mas é ímã de neodímio, sensibilidade. Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Eu quero comprar um fone de ouvido que isole todo o som. Eu queria saber o benefício. Eu gerei tráfego, então foi lá, o primeiro canal gerou tráfego, cliquei, entrei, encontrei essa informação. Fui para o segundo, fui para o terceiro. O quarto que trouxe a informação que eu queria, foi ali que eu comprei. Então vocês também têm que tomar um pouco de cuidado, que vocês precisam orientar o cliente de vocês. A gente está super acostumados, né? Vou pegar o exemplo de indústria, que na indústria vem aqueles folhetos bonitos que falam o descritivo do produto, mas não respondem às nossas perguntas. Então aquilo que a gente quer saber, não vem essa informação. Vocês sabem fazer isso. Então quanto mais vocês começarem a mudar isso, melhor vai ajudar, cara, para responder à dor do seu cliente. Quando ele procurar algo, ele vai conseguir encontrar. Quando ele encontrar, ele vai ler, ele vai ter exatamente aquilo que ele quer, não aquilo que vocês acham que ele deveriam. A gente não fala de acha. Acha não pode achar. Quem acha, não acha nada. A gente realmente se baliza nas informações que a gente tem à nossa disposição. Então conheça o seu cliente de fato, isso ajuda muito. E hoje em dia, gente, tem tanto dado disponível numa operação digital que não tem por que você ter achismos, né? No final é abrir o Analytics, entrar ali em cada uma das abas e entender o comportamento, como que eu vou trabalhar para poder sempre ter evolução contínua, né? E aí muito do trabalho hoje de estratégia de uma operação que com foco em rentabilidade é melhorar processos, indicadores, né? Testar hipóteses, validar as hipóteses e depois otimizar. Mais uma questão. De novo, você tem que saber quem é o cliente. Vocês têm que saber quem são os clientes de vocês. Os dados estão ali à sua disposição. Por quê? Se vocês fazem uma pesquisa de satisfação e não usam isso, não adianta fazer a pesquisa de satisfação. Você tem um NPS que é para entender, poxa, você está satisfeito? Vocês não respondem isso? Façam isso dentro de vocês. Vocês vão descobrir, entendendo quem é o seu melhor cliente, quem é o seu pior cliente, do seu melhor cliente, o que ele compra. O seu pior cliente, por que ele não compra? Na hora que você consegue cruzar essas informações, vocês vão conseguir entender exatamente aquilo que eles querem, quem é o cara que compra, e nisso focar as suas estratégias. Melhorar a sua retenção, que é a palavra que todo mundo gosta de falar. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui economiza muito dinheiro. O Denis falou lá na frente, não faz promoção por fazer, porque acha que só quando faz promoção que vende. Se eu começo a entender todos esses indicadores e clusterizar a minha base de clientes, eu vou entender, dado a frequência e recência, quais são os consumidores que sempre compram na minha loja. Esse cara, eu não preciso oferecer desconto para ele. Ele já é fiel à minha marca. Ele já continua comprando, porque ele acredita no serviço, na procedência dos produtos. Agora, o cara que não compra o meu produto, por algum motivo, né, teve uma experiência ruim, o processo de troca foi difícil para ele, ele pagou um preço, depois viu um produto mais barato e era o mesmo produto. Esse cara tem que conquistar de novo. Esse cara tem que dar desconto. Mas eu estou fazendo uma campanha de redução de margem
dando desconto para poder trazer ele para a minha base. Uma vez que ele virou um cliente fiel, aí novamente ele entra para uma clusterização de clientes frequentes, e aí eu tiro promoção e dou outros benefícios. Vou dar cashback, lançamentos primeiros, mas coisas que não vão denegrir a margem do teu negócio. Exato, mas de novo, vocês precisam fazer o básico bem feito. Vocês primeiro precisam entender, fazer algum tipo de segmentação interna para daí começar a oferecer tudo, senão vocês vão queimar um monte de cartucho. Bem, essa aqui é uma parte que eu particularmente bato pra caramba no bom sentido em relação à taxa de conversão. Porque é muito comum, e aí numa visão muito mais orçamentária de redução de custo, que é, vou criar uma campanha, vou fazer uma campanha de uma coleção de produtos, de desconto, Dia das Mães, etc., e vou mandar ele para uma categoria ou vou mandar ele para home. É muito comum, e eu fico muito chateado quando eu vejo isso, quando eu vou no Google procurando um produto e eu digitei lá, sei lá, tênis on cloud, o modelo tal, e ele me joga para home do site. Cara, eu já falei para você que eu quero esse tênis nesse modelo, nessa cor, e você me jogou para home do site. Vou ter que ir lá, botar de novo a busca, procurar o produto, talvez nem tenha, né? Porque foi uma campanha que foi criada em cima de um briefing, só que não teve a preparação de uma landing page, né? Para que a landing page serve? Por exemplo, se eu tenho esse produto aqui, que foi lançamento esse ano, e ele esgotou muito rápido, mas tem muita gente procurando ele, por que eu não faço uma landing page? Em vez de mandar para a página de produto, porque eu não tenho mais estoque, eu crio uma landing page desse tênis e coloco embaixo para vitrines similares. Ou seja, eu não perco a oportunidade desse cliente que está procurando esse tênis aqui, mas ele pode, de repente, comprar um modelo antigo que é R$100 mais barato, ele pode comprar um outro modelo branco que, de repente, ele possa gostar, mas não perder essas oportunidades. Então, você criar uma landing page específica para campanhas específicas, dá trabalho, mas lembrando, custo de mídia, custo de aquisição, é talvez a sua segunda maior linha. Então, invista em landing page, invista em otimização, porque aqui você vai economizar muito dinheiro na sua campanha. E tomem o cuidado com o que vocês vão olhar. Nesse exemplo aqui, isso aqui é real. São 2 páginas, é o que o Felipe está falando. Se vocês aqui está falando, que é um case que a gente teve essa semana. E a gente pegou só um corte para vocês. R$26 mil contra R$6 mil de receita. Só que se o pessoal está olhando como geralmente olha, o que gerou R$6 mil trouxe 85 mil sessões. Outro trouxe 16 mil sessões. Uma trouxe, né, aquele custo por sessão que eu falei, 0,07. O outro quase R$2. Tomem cuidado com aquilo que vocês forem monitorar, porque nem sempre aquilo que a gente está acostumado a olhar e que todo mundo faz é o que vai dar o resultado. Exato. Então a estratégia junta funciona. E o que ninguém olha, que é o mais importante, é isso aqui. Bounce rate. Nem falei. Se vocês for verem isso aqui, 89 para 47. O que quer dizer? Quer dizer que cada consumidor, cada usuário que entrou no site, clicou naquele link na campanha do Google e ele entrou nessa página específica, 9 de 10 usuários que clicaram nesse link foram embora sem ao menos ficar 3 segundos naquela página. Aqui, ele já é a metade. Já está muito mais otimizada. É a campanha, é o copy, é o produto a sendo ofertado lá, não interessa. Esse aqui é o indicador que vocês têm que olhar para cada campanha, para cada land, porque isso aqui vai te dar a informação do quanto você tem que otimizar a sua operação para poder reduzir isso aqui. Porque se você reduz esse indicador para esse aqui de baixo, ou você vende 2 vezes mais, ou você gasta 1 vez menos, metade do que você gastaria nessa mesma campanha. Preciso falar disso aqui, gente, né? SEO, acho que se vocês estão aqui no fórum do e-commerce é porque vocês já ouviram falar pelo menos o termo, mas pela lógica, investir em SEO é fundamental, gente. Se você me perguntar, cara, vou investir em tráfego pago primeiro em SEO, eu invisto em SEO primeiro. Por quê? Porque é perene, vai ficar lá. Não é que vai gerar o tráfego imediato, mas ele vai ficar e vai trazer gente, vai continuar trazendo e é muito mais barato. Eu estou nesse mercado há 20 anos. Quando eu comecei a rodar campanha de mídia, era coisa de 1 centavo, 2 centavos por palavra. Hoje em dia, tem palavras que custam 20, 30, 40 reais o clique e ninguém faz a conta para saber se paga. Eu me lembro que tempos atrás eu fazia o exercício de serviço de desentupir. E eu me lembro que o custo do clique estava em 40 reais o clique.
Pô, o serviço custa R$ 200. Se você paga 40, depois de 5 cliques é prejuízo. E a gente não olha para isso. O orgânico ajuda muito. Todos os negócios você consegue fazer o orgânico. Todos os negócios você pode criar um blog e criar conteúdo relevante. É fácil? Não, não é. Mas dá resultado. Disciplina, frequência e produção de conteúdo que gere valor vai agregar, vai te trazer tráfego e vai diminuir o seu custo de aquisição e muito. E uma coisa que eu sempre falo, que assim, olha para o SEO como um canal que você paga por ele. Porque você paga por ele. Você não paga por clique, você não paga por aquisição, mas você paga pelo trabalho que é feito. Só que é um trabalho que você paga uma vez e você cria uma perenidade, né? Então, se você tem R$100 mil, R$10 mil, separe parte do seu investimento e invista em SEO. Crie conteúdo, otimize o conteúdo das suas landing pages, das suas categorias, das páginas de produto, porque isso aqui é o que vai trazer rentabilidade e margem lá na frente. O primeiro momento, e é muito mais fácil, você investir em Google, em Ads, em Meta. Porque você botou dinheiro lá, cara, é na hora, né? É como você fazer o paste-pegue, né? Você está lá num lago cheio de peixe, você pagou lá R$5, lá, você vai botar lá, você vai trazer um peixe. Mas você pagou R$5 pelo peixe. Agora, se você gastar R$1.000 e ir lá para o Pantanal, vai demorar para pegar um peixe. Mas quando você pegar, vai ser um peixe de 20 quilos. Então, use essa analogia, que no final é o barato que sai caro, porque você cria uma dependência muito grande de mídia paga para você trazer venda para o teu e-commerce. E a otimização de conversão, né? Acho que você trouxe para a gente aqui, né? Fazer essas análises por cidade, estado. Parece ser bobo, gente. Mas se vocês olharem ali e verem a otimização, o que vocês vão conseguir trazer ali nesse fluxo constante de análise, vocês vão trazer uma economia gritante para o teu investimento. Você vai poder colocar em outros negócios, bolar novos produtos, novas promoções, e isso vai ajudar você a faturar mais. Então, se você o tempo todo, né, pensa numa estratégia que você vai realmente otimizar por cidade, por estado, puxa, deles não tem o braço suficiente, mais um motivo para você poder usar uma dive da vida, mas de repente você não precisa chegar no nível cidade, nível estado já vai te ajudar muito para você melhorar ali, né, olhar qual que é a taxa de conversão de São Paulo, qual que é a taxa de conversão do Rio de Janeiro, de repente você vai descobrir informações que você nem sabia para criar a estratégia do seu próprio negócio, e isso vai ajudar muito. E olha que engraçado, gente, eu me formei na faculdade em 2008, né? Tem bastante tempo aqui. E a minha tese de formação foi justamente como que a usabilidade pode aumentar a taxa de conversão do comércio eletrônico. Cara, isso lá atrás, quando americanos não tinham nem 10 anos de vida. E mesmo hoje, né, talvez 25 anos aí depois do varejo online se descobrir pelos grandes players, pouquíssimas empresas usam estratégia de otimização de taxa de conversão. Cara, pouquíssimas para não contar no dedo dos nossos clientes. Quantos contratam esse serviço, né? E não é um serviço que requer as mentes mais brilhantes do e-commerce, profissionais que ganham R$100 mil. Muito pelo contrário, é apenas um olhar trabalhoso de você olhar indicador por indicador, jornada por jornada, landing page por landing page, entender de que forma você pode otimizar aquela jornada, aquela informação, aquela página, para que você possa melhorar a taxa de conversão. E assim, são coisas tão bobas, que se você pensar hoje que a taxa de conversão média, vamos arredondar aqui para 1%, no Brasil 1%, a gente melhorar em 20%, para vir 1,2% a taxa de conversão, é 20% a mais de venda. Então, se você vende R$1 milhão por mês e você melhorou, através dessa estratégia aqui de CRO para 1,2% de conversão, você vendeu R$200 mil a mais. E quanto que custa um trabalho de CRO? Você vai pagar 6, 7, 8 mil reais para poder vender R$200 mil a mais? Faz o cálculo de ROI, quanto que não dá isso? É mais de 20. Né? Então, a gente tem que pensar, sair um pouquinho da caixinha, né? Que o e-commerce ele virou complexo, não é mais simples como era há 10, 15 anos atrás, que o CPC era centavos e que você podia botar ali R$20 mil e você ia vender R$1 milhão. Hoje em dia mudou a brincadeira, você tem que ser muito mais profundo na sua análise para conseguir entregar a rentabilidade que o varejo está sofrendo e vem sofrendo bastante aí com o cenário macroeconômico, né? O dinheiro está cada vez mais escasso, né? Carregar estoque está cada vez mais caro,
com Selic a 12%, a gente precisa desse cenário de olhar novamente para o funil, que por lá atrás a gente já conhecia, mas olhar com um olhar mais profundo, mais detalhado, para a gente trabalhar esses indicadores e conseguir trazer mais margem para a nossa operação. Bem, aqui são coisas mais recentes, né? Que é o que está mudando no comportamento do consumidor. Essa matéria aqui, ela saiu em março, tá? Foi um estudo do Google. E qual foi o grande estudo que ele trouxe? 2/3 dos consumidores que compram hoje online não são mais fiéis à marca. Eles são fiéis ao quê? Ao preço. A uma boa oferta de preço. Então, o que vem acontecendo cada vez mais pela concorrência, isso aqui é resultado na cara do que vem acontecendo com Magalu, Mercado Livre, Americanas, com a entrada da Shein, do Alibaba, do AliExpress, de todos os outros grandes chineses. O que eles fazem? Inundam o mercado brasileiro com bons preços. E aí, como eles chegam com muito dinheiro, comprando muito tráfego, subsidiando frete, subsidiando o produto, e com produtos, né, que são atraentes para comprar, né? Todo mundo gosta de comprar um gadget, uma capinha de celular, e etc. São compras por impulso. Essa galera vai ficando viciada em oferta de preço. E aí todo esse trabalho que a gente vem falando agora passa a ser cada vez mais importante, porque cada vez mais está escasso. O consumidor quer comprar um produto com alto valor agregado, né? Então cada vez mais o consumidor está mudando para um modelo mais difícil, que faz com que a rentabilidade de vocês vai ficar cada vez mais difícil daqui a alguns anos. Gente, também não é óbvio. Você compra, você quer receber quando o produto? Daqui uma semana? Daqui 10 dias? Você quer receber o quanto antes. O Felipe trouxe aqui, né, o exemplo de algumas marcas. Você pensa pelo Mercado Livre hoje em dia, aqui em São Paulo eles conseguem, né, ou eles falam que conseguem entregar tudo a princípio no mesmo dia e gera uma ansiedade. Quanto mais, aqui é onde a operação e a infracommerce ajuda muito pela questão de uma escala também, a gente tem essa condição e o fato é, se você promete, você tem dois grandes problemas. O frete acaba sendo, né, quando você faz lá a sua jornada de compra, você vai ver ali, poxa, quantos dias vai demorar para chegar o produto. Se demora demais, esquece. Você não vai comprar. Pensam como vocês. Vocês precisam pensar nisso. O outro ponto é que se vocês prometem um prazo e não cumprem, vocês perdem esse cliente para sempre com relação à credibilidade de marca. Então vocês têm que estar muito seguros daquilo que vocês estão oferecendo, porque isso ajuda, quando vocês forem olhar no carrinho, essa é uma etapa crítica, vocês vão ver uma quantidade de abandono de pessoas gigantescas. E aí o desafio de vocês é como eu consigo diminuir. Por isso que, mais uma vez, a geolocalização que você falou acaba sendo importante. Você pode criar estratégias e postos avançados em função da geolocalização de onde pessoas estão pedindo para diminuir esse prazo de entrega, por exemplo, ou pelo volume, para você diminuir o custo ou o valor do frete que a gente paga, né? Ninguém quer pagar mais do que 10% de frete. E por que a gente trouxe esse slide aqui? E é importante vocês pensarem. Porque quando a gente coloca tudo que está em cinza, deixa eu ver se dá para ler direitinho. Dá para ler? Tudo que está em cinza, a grande maioria está relacionada ao trabalho de uma agência. De olhar para a usabilidade, olhar para o design, para entender se tudo que eu possa fazer para poder melhorar a jornada, a experiência de compra, ele pode fazer. Mas de nada importa se eu tiver uma mega agência, um mega consultor de CRO e etc., se meu custo de frete estiver altíssimo e eu tiver uma demora de entrega muito longa. Ah, Felipe, mas como que eu posso olhar isso? Pô, de repente eu tenho uma indústria que o meu CD está lá em Itajaí, né? Ou está lá na Serra. E 60% dos meus clientes estão em São Paulo. Meu prazo médio de entrega é de 7 dias. Ah, mas é pouco, cara. Hoje em dia, para o consumidor, 2 dias já é longo, porque a gente ficou acostumado com no mesmo dia ou no dia seguinte. E o alto custo de frete, né? Porque você sai de uma região longa para São Paulo, para as principais capitais hoje que demandam a grande quantidade de pedidos online, você fica caro. Percentualmente, tem uma regrinha ali na cabeça do consumidor que, cara, se o custo de frete tiver 20% ali do preço do produto, eu já não compro. E como a gente está cada vez mais indo para um momento onde o diesel está cada vez mais caro, o transporte está subindo o preço, né? A inflação em transporte está muito alta. Se você não tem escala, você não consegue reduzir o custo de frete, né? Você não consegue migrar para um CD mais perto de São Paulo sem ter um custo fixo muito alto. E aí o full commerce passa a entregar para vocês um pouco de escala e custo nessa operação que aqui denigre tanto a conversão de vocês aqui no teu e-commerce. Outro ponto super importante que também faz parte
de uma análise de CRO, de uma operação. Talvez isso aqui, eu acho que dificilmente... vou botar aqui que, sei lá, 70% hoje dos varejistas não olham para esse indicador. O que o pessoal olha? Eu ia te falar isso agora. Semana passada a gente teve uma reunião que, pô, vocês de mídia, vocês de marketing não fazem a gente vender nem nada. Daí o que acaba acontecendo? Este cara de marketing tem que fazer, né, em função de uma série de análises para entender, pô, eu estou diminuindo meu custo de aquisição, eu estou diminuindo o meu custo do clique, eu estou aumentando o tráfego, não tem um bounce alto, então não é o meu problema. O cara do marketing, fazendo, né, as análises, chega para descobrir que no carrinho, né, a gente pegou lá a bandeira, né, que antigamente você podia falar boleto, débito, crédito, agora tem o Pix, mas a gente pegou que uma determinada bandeira que representava 80% das vendas desse e-commerce estava com uma taxa de aprovação que caiu de um mês para o outro, eles estavam com 85% de aprovação no mês seguinte caiu para 45%. O que isso tem a ver com o cara que gerou o tráfego? Não tem nada a ver, é a bandeira do cartão, algum problema talvez que o site tinha em função desse cartão, talvez a própria bandeira, ou talvez algum ataque, né, de algum bot ali tentando atacar, o que não foi o caso. E a gente viu que era uma nova configuração do antifraude desse meio de pagamento que derrubou a taxa de aprovação, consequentemente derrubou em 45% desses caras, que representou algo em torno de 30% do faturamento deles. E ó, gente, faço um desafio para vocês. Cheguem amanhã, não, que amanhã tem evento ainda, mas na sexta-feira, pega o teu relatório e olha lá o quanto que eles trouxeram de venda. E olha se nessa venda é pedido realizado ou venda faturada. Isso tem uma distância gigantesca. Porque quando a agência ele olha pedido realizado, é o processo que saiu do carrinho, saiu do checkout e foi para o pedido realizado. A página que a gente chama de order placed. Ou seja, entreguei meu trabalho. O meu trabalho é trazer um consumidor segmentado que quer comprar um produto que a gente ofereça, ele vai finalizar uma compra. Mas entre o cliente finalizar a compra e o dinheiro entrar na sua conta lá do adquirente, é um abismo gigante. Hoje, uma média de taxa de aprovação de um bom adquirente, ele está ali na faixa ali de 85%, 86%. Na infra, a gente consegue chegar a 91%, utilizando várias estratégias, tecnologia para isso. Mas é muito comum você ver operações, como o próprio Denis falou, com taxa de aprovações de 40%, 50%. Ou seja, o cliente botou o cartão de crédito, tinha limite, o cartão era dele e por algum motivo, seja na bandeira, na adquirência ou no antifraude, aquele pedido foi negado e o trabalho que a agência fez de trazer o cara correto, em algum processo aqui da sua operação, ele não conseguiu receber esse dinheiro ou fez um falso negativo, né, que negou uma compra que poderia ser de um cliente que já comprou na sua base, mas o antifraude negou por alguma regra. E você perdeu aquela compra e prejudicou a tua campanha, o teu CPC, e a sua taxa de conversão permaneceu igual. Porque para o Google, taxa de conversão é carrinho, checkout e pedido realizado. O Google não olha isso. Isso aqui está na sua operação. Isso aqui é uma etapa a mais de uma análise que você deveria fazer para focar em conversão e olhar realmente aonde está perdendo o dinheiro da sua operação. Hoje, 30% das vendas online já são no Pix. O Pix ele ganhou adoção muito rápida do brasileiro. Mas o que nem todo mundo sabe é isso aqui. Hoje, o limite médio de cartão de crédito do brasileiro é R$ 1.400. Ou seja, é nada. Se o ticket médio hoje brasileiro está na faixa ali de R$ 350, ele não consegue fazer 3 compras no mês que ele compromete o limite dele. Dado que o brasileiro ele gosta de comprar parcelado e ele não tem limite no cartão de crédito, como que eu consigo oferecer mais condições para ele? E aí tem um Pix parcelado, que já é um meio de pagamento que é super comum, poucas pessoas usam, mas não sabem por que esse indicador aqui, que é o limite médio do brasileiro, tira muita possibilidade do consumidor comprar mais o produto. E isso aqui afeta diretamente o quê? Conversão. Conversão. Então vocês percebem que assim, cada vez mais a gente traz insights para analisar a taxa de conversão com outros olhos. Muito mais profundidade e muito mais assertividade, focando em margem. Gente, isso aqui é um no-brainer, tá? Vocês coloquem Pix dentro do checkout de vocês, a conversão de vocês aumenta. Isso é fato. O Brasil isso ajuda muito. Outro ponto super importante, né? Que nenhum marketplace aqui me escute aqui. Mas existe uma regrinha que eu chamo de regra dos 30. O que é essa regra dos 30? É aquela coisa que a gente escutou lá atrás dos nossos pais, não bote todos os ovos numa cesta só. Porque o marketplace hoje,
ele é igual ao Google. Ele é fácil vender. Se você tem um produto com demanda, com preço, você bota lá, você vai vender. Se você investir em mídia dentro do marketplace, você vai vender mais ainda. Só que ele cria uma dependência muito grande que se amanhã você não botar dinheiro ou não estiver vendendo lá, você não vende mais. Então, tentem normalizar dentro da operação de vocês que venda por marketplace não possa ultrapassar 30% da tua venda. A não ser que a tua estratégia seja vender só em marketplace. Mas se o teu negócio é vender em canal oficial, canal próprio da marca, tente não passar desse percentual, porque no longo prazo isso é ruim e vocês vão perder dinheiro lá na frente. Bem, eu acho que isso aqui vai acabar certinho no nosso último slide, e o Will já não está mais deixando eu falar nada. Assim, eu sou um grande entusiasta aqui do cross-border, tá? E assim, eu falo bastante sobre margem, sobre rentabilidade. E o que é o cross-border? É você vender para fora do país, né? Eu tenho um produto, por exemplo, hoje que eu vendo lá para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, né? A gente tem hoje a Farm, a gente tem a Havaianas, a Reserva, que são marcas que criaram... A gente tem né? o Palmeiras que vende para fora. Então, e o Palmeiras, que é um cliente nosso da Infracommerce, que a gente vende, né? Tem palmeirense em todo mundo, né? E eles compram camisa oficialmente no site do Brasil. Qual que é o grande ponto disso? Ninguém vai para Disney mais com esse dólar a 5,60. Mas qual que é o lado bom para gente que vende em real? Se eu pego uma camisa do Palmeiras hoje que custa R$300, R$290 mais ou menos, e eu divido aqui no real, no dólar, essa camisa vai custar ali na faixa dos $30, $40. Só que essa mesma camisa, se eu entrar na Amazon.com e tiver algum revendedor lá, ele está vendendo por 100, $120, $150. Então, o mesmo produto que eu vendo do Brasil e que ele pode vender dos Estados Unidos direto, eu posso cobrar 3, 4 vezes mais. Eu aumento o meu markup do meu produto de uma forma enorme. E mais do que isso, eu botei aqui, venda internacional não incide ICMS, por incrível que pareça. Por quê? O ICMS ele é um imposto estadual, ou seja, eu pago por estado. Mas se eu vender para outro país, eu fico isento. Então a maior linha que você tem de imposto hoje de ICMS, se eu vender para a Argentina, para os Estados Unidos, eu pago 0 de ICMS, ou seja, eu vendo por 4 vezes o preço que eu vendo no Brasil e pago muito menos imposto do que eu venderia para cá. Então essa aqui é a última provocação para a gente poder aumentar um pouco a nossa gama de canais de venda, pensando muito mais em rentabilidade e ofertas de preço. Quer só finalizar? Não, acho que é isso, gente. Acho que pelo tempo, acho que já trouxe um monte de questões, né? Assim, a gente tenta falar, puxa, mais informações do produto, tomar cuidado com o preço, estratégia de entrega rápida, isso vai ajudar na experiência de aumento de compra do teu cliente. Se vocês estão atrapalhando os consumidores a fazer um carrinho, não tem a landing page para encontrar fácil, se atendem mal, se o meio de pagamento é difícil e não tem, né? Você não usa nenhum dado a seu favor, é tudo aquilo que vai atrapalhar a experiência e vai fazer com que você afaste o seu consumidor e aumente o seu custo. Acho que é esse o recado que a gente quer passar aqui. Bom, gente, então é isso. Vamos só deixar aqui o QR Code. Quem quer saber um pouquinho mais sobre o que a gente faz com Infracommerce e com Dive, numa visão muito mais de estratégia, profundidade, de análise de funil, escaneia aqui o QR Code, combina de falar com a gente e o Denis aqui está para poder explicar um pouco mais no detalhe o que a gente faz ali como Dive e como que a gente consegue entregar rentabilidade para os nossos clientes, uma visão que vai muito mais além do marketing, tá bom? Obrigado, boa tarde para vocês aí. Obrigado, gente.